Olá, a aula de hoje vai falar sobre argumentação. Argumentação, esse tipo de texto que a gente vê muito na nossa formação universitária, né? Quando a gente fala em tipologia textual, e é bom a gente conhecer todas, né? A gente tem lá a tipologia narrativa, tipologia descritiva, tipologia injuntiva e a dissertativa, tanto expositiva quanto argumentativa. E é a argumentação, muitas vezes, que precisamos para organizar e expressar as nossas opiniões, as nossas ideias acerca das diversas teorias com as quais nos deparamos, ok? Bom, é preciso entender o que é argumentar, né? E para isso a gente vai falar aqui, vai usar algumas estratégias. Então, primeiramente vamos ver, né, o que é argumentação. Bom, argumentar é dizer por quê. É dizer por quê. Isso é argumentar. Então, cigarro faz mal à saúde. Por quê? Porque pode provocar câncer no pulmão. Um é a ideia que eu estou defendendo, o outro é o argumento com o qual ou com os quais, né, muitas vezes eu preciso usar mais de um, eu vou sedimentar essa ideia que eu quero defender. O professor Edivaldo Boaventura ajuda a gente num livro chamado Como Ordenar as Ideias, né? É um livro que tem na biblioteca da faculdade aberta e vocês podem pegar, ler e tal. Ele chama Como Ordenar as Ideias. E esse livro ele vai falar o seguinte: eu organizo ideias num texto pequeno, uma resposta de prova e até na monografia final de curso. Então, organizar ideias é algo que eu faço o tempo todo, né? Eu preciso fazer e eu faço de que forma? Qual é o caminho que ele ensina pra gente? O caminho que ele ensina pra gente é o planejamento. Eu tenho que pensar, né? Pensar o que eu quero defender, pensar com que argumentos eu quero defender e dessa forma eu organizo meu texto, tá? E é claro, né? Existem tipos de argumentos que vão trabalhar com dados, por exemplo, né? Que são assim quase infalíveis. E outros nem tanto, mas que também, né, são tipos de argumentos que vale a pena conhecer, quer dizer, é o argumento de autoridade que a gente usa muito, né, quando eu faço citação, né, dentro de um texto, é o argumento de comprovação com dados ou com exemplos, né, de vida, ou trabalhando com causa e consequência de alguma coisa, né? Então, as estratégias, os argumentos, eles inclusive devem ser diferenciados, mas o que o Boaventura ensina bem pra gente eu preciso definir exatamente o que eu quero, a minha tese, e a partir daí definir os argumentos. O que ele vai dizer né, a gente com isso consegue, e a gente viu isso na aula de unidade e progressão, né, com isso eu consigo unidade num texto e progressão ao mesmo tempo. Né? Porque muitas vezes a gente peca pelo excesso mesmo na hora de escrever. Eu quero escrever muito, né? E aí eu acabo pecando pelo excesso. É preciso pensar a argumentação, né? É preciso pensar a argumentação. Para cada ideia, eu vou ter um tipo de argumento que talvez seja mais certeiro, né? É nisso que eu tenho que pensar, é nessas estratégias que eu tenho que pensar. E aí, eu vou deixar vocês hoje com alguns tipos de argumentos que eu considero bem eficazes, ok?
Ati.